Cassandra Bastos é professora de História e coordenadora educacional da Inmix Tecnologia. Na Bet Brasil, apresentou ao Norte Entrevista um jogo criado por ela para ensinar a disciplina por meio da brincadeira. Tecnologia no ensino de História. Primeiro, é um grande desafio trazer o ensino de História, para o eixo tecnológico. A gente trabalha com constantes desafios, constantes aprendizagens e, acima de tudo, uma criatividade, Então, hoje a gente consegue pensar como que a gente vai passar a história, o ensino de história para os estudantes e como que a gente vai fazer com que eles interajam, E hoje a maior forma e a melhor forma de interagir são jogos. Jogos digitais, jogos didáticos, como por exemplo o Cronoteca, que foi um jogo pensado, para passar o ensino de história das atualidades. Então a ideia do jogo, e aí a gente prepara o roteiro de jogo, prepara toda a dinâmica, o que o estudante vai aprender, como que ele vai aprender, em que consonância ele vai aprender, interligar as habilidades que ele vai aprender. Criação do jogo. O Cronoteca ele foi um jogo criado por mim para justamente o estudante pensar as atualidades, os acontecimentos da atualidade. Então a ideia do jogo é que o estudante entre num túnel do tempo, Ele vai sair do presente com as dúvidas do presente e vai por passado e aprendendo acontecimentos do passado de cultura, economia e ciência. E aí, com isso, ele vai desenvolver habilidades que estão voltadas para o ensino de história dentro da Base Nacional Comum Curricular. Dinâmica do jogo. O tabuleiro, ele vai... Posso abrir? Ele vai... Vou demonstrar um pouco. O tabuleiro, o estudante, ele vai poder... com pinos, Ele pode ser jogado em dupla ou em grupo. E aí ele vai jogar o dado, ele vai sair aqui do presente e ele vai responder perguntas que aconteceram ao longo dos anos que passou. Por exemplo, vai ter perguntas sobre acontecimentos culturais de 2021. E aí, à medida que ele vai conhecendo, ele vai passando as casas, ele vai aprendendo um pouco mais sobre esses acontecimentos passados e entendendo a importância deles no presente. Então, por isso que a gente trouxe esse nome, esse Cronoteca, que é um aprendizado no tempo, um aprendizado sobre esses acontecimentos culturais, econômicos e científicos. Reação dos alunos. Nossa, é muito bom, porque eles costumam pensar a história como um estudo estático, sabe? Então, quando eles veem essas dinâmicas, eles conseguem pensar que a história ela não é só datas, não é só eventos, ela é muito mais. A dinâmica o ensino pode ser dinâmico, ele pode ser inovador. Então, quando eles veem jogos digitais, jogos didáticos, eles conseguem aprender de uma forma mais leve, e ver que esse conhecimento histórico ele perpassa outras esferas da vida dele. Onde o jogo já foi implementado. Sim, hoje a gente tem, por exemplo, no Amazonas, tem jogos digitais e esse jogo em específico é dentro das escolas do Amazonas e em diversos outros cantos do país. Satisfação com os resultados. Eu acho que a principal transformação é eles conseguirem fazer reflexões históricas, Eles conseguirem pensar a realidade deles a partir de um ensino mais dinâmico. E aí, quando a gente pensa nesse ensino de história, e a gente consegue botar outras dinâmicas nesse ensino, o aluno ele consegue aprender mais, ele consegue desenvolver uma capacidade de reflexão muito maior e, enfim, eu fico muito satisfeita em saber que o estudante ele consegue aprender e consegue ver que o aprendizado ele é constante, Ele vai estar não só naquela sala de aula tradicional, mas sim num jogo, numa videoaula que ele assiste, num roteiro que ele desenvolve. Então ele consegue ter essa dimensão de aprendizagem maior.
Acesse o portalnorte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.